Hoje você vai conhecer o segredo de um lugar chamado Be'er Lahai Roi, mencionado nessa porção da Torá. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana terminamos de ler a porção de Toldot e vamos focar nos parágrafos 9 e 10 do Zohar. A gente viu no vídeo anterior que Isaac é abençoado logo depois da morte de Abraão. E aí a gente viu o que isso significa. A continuação desse versículo diz que Isaac, então, depois dessa bênção, ele vai para um lugar chamado Be'er Lahai Roi. A tradução literal disso é Be'er, poço, Lahai, para o que vive, no caso uma referência a Deus, Roi, que me viu. Esse é o nome do poço. Bom, a questão que o Zohar coloca, claro, por que Isaac vai para lá? Se a gente for olhar os locais onde os habitantes, os patriarcas habitaram antes, eles estão em outros locais como Beersheba, né, Hebron, onde Abraão compra uma caverna para enterrar a Sara. Mas esse Be'er Lahai Roi é a primeira vez, parece que ele aparece. Não, na verdade não é a primeira vez, a gente vai ver. Mas ele não parece estar ligado à residência de ninguém. Por que Isaac vai lá? Bom, a resposta, o segredo está na outra circunstância em que a gente vê esse nome citado na Bíblia. Esse nome é citado em alguns capítulos anteriores, quando Abraão expulsa a Hagar de casa. Com ela vai o filho dele, Ismael, né, o filho da concubina, e lembrando que Abraão fez isso porque a Sara pediu para ele. Tá? Então, onde que aparece esse poço? A Bíblia conta que nessa hora que a Hagar é expulsa, ela passa um aperto, né, ela fica sem comida, sem bebida, e ela reza para Deus. E Deus manda um anjo para ela que cuida dela e do filho dela, do Ismael, que na época era pequenininho. E aí a Hagar que chama esse local de Be'er Lahai Roi. Ela fala, um poço para o vivo, para Deus, que me viu e me ajudou. Então quando agora a gente vê que o Isaac está indo para esse local, dá a entender, né, embora a Torá não seja explícita, de que ele está indo lá fazer as pazes com o irmão há tanto abandonado. Agora que a Sara morreu, né, que a Sara era incomodada com a presença do filho da concubina. Agora que Abraão também não está mais vivo, Isaac está fazendo o que a gente falou nos outros vídeos, no outro vídeo, cortando os laços com a sua família. Claro que mantendo uma tradição, mas também ganhando uma independência. E para Isaac ele considera importante fazer as pazes com o irmão Ismael. Então ele vai até lá, até o Be'er Lahai Roi. E uma prova disso também é que depois a gente ouve que Abraão casa uma segunda vez, né? Depois que a Sara falece, e a Bíblia fala que ele casa com uma mulher chamada Keturá. E muita gente pergunta, quem é essa Keturá? De onde que ela aparece? Os sábios da Kabbalah ensinam que a Keturá é a própria Hagar. É muito comum personagens da Bíblia terem dois nomes ou mais. Tá? O sogro de Moisés, por exemplo, Itró, que aparece mais pra frente, ele tem 7 nomes, tá? Segundo a tradição. Então a gente vê que essa reconciliação foi tão plena que Abraão chega a receber a Hagar de novo com o nome agora de Keturá. Bom, e qual que é a moral toda que o Zohar tira daqui? Essa união entre pessoas, essa convivência pacífica entre as pessoas, em especial o caso de Isaac que vai fazer as pazes com o irmão, né, afastado, faz com que a Shekhinah habite entre essas duas pessoas. E existe então um ditado cabalístico muito famoso que sempre onde há duas pessoas sentadas, né, em harmonia, claro, a Shekhinah está entre elas. Então se essas pessoas se sentam para estudar, para conversar, para bater papo, para fazer alguma coisa agradável, a Shekhinah sempre está entre elas. Esse é um ensinamento que a gente pode levar para essa semana, para esse fim de semana, e eu espero que seja de utilidade para vocês. Um Shabbat Shalom e até mais.